Olá, sejam bem-vindos ao Luxuosamente, que está muito luxuoso. Meu Deus, Mel, eu não estou aguentando essa temporada. Nem eu vou te falar, eu tô me divertindo muito. Ainda bem que o microfone fica desligado, né? Porque, olha, esses bastidores. Nossa, não, e é um convidado mais brilhante que o outro. A gente tá aprendendo muito, não tá? Muito, 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 muito. Espero que vocês também estejam aprendendo muito. E vão aprender ainda mais, porque esse nosso próximo convidado, eu sou suspeita a falar, porque eu sou muito fã. Quem me acompanha vê uma borboleta voando pelo meu escritório o tempo inteiro, atrás de mim em todos os meus vídeos. E aí não tinha, né? Não tinha como eu não estar com ele, trazê-lo, né, Mel? Não tinha como a gente fugir disso e falar sobre borboletas. E falar sobre moda, porque eu acompanho a trajetória dele muito antes da borboleta. E do falar sobre sucesso. tapeçaria, e falar sobre exclusividade, e falar sobre o handmade, esse savoir-faire que tanto encanta a gente dentro do mercado de luxo. Então, temos aqui Glauber. Bem-vindo! Obrigado, Manu. Obrigado, Mel. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tenho um carinho imenso. Conheço de bastante tempo, admiro o trabalho de vocês há muito tempo também, então eu me sinto bastante lisonjeado. Nós ainda mais, né? Ainda mais. E olha só, olha o nosso cenário. Gente, tá impossível isso. Cheio de borboletas. Estamos Estamos. em homenagem. Eu tô quase um jardim. É verdade. Quase não, tu estás um jardim. Vocês estão belíssimas. Glauber, nos conta aqui, porque a gente se conheceu muito tempo atrás, no processo de moda Acho que mesmo, 2017 Por ou aí. 2016, Isso. talvez. Mesmo. Fazendo Isso. 15 anos, né? Isso, quando a gente estava na adolescência ainda, Isso. né? É bom frisar Sem isso. saber o que fazer da vida direito. Você já sabia mais do que eu. Eu estava ali meio perdido ainda. Mas enfim, nos conhecemos naquele processo, Sim. né, em 2015, e tu já estava despontando ali no mercado da moda, né? No Sim. mercado de luxo da moda. Eu vim E da aí? moda, né, Mel? Uhum. Eu cresci através da moda, eu consegui me embasar muito bem através da moda, porque eu acho que a moda oferece todas os grandes aprendizados e as grandes referências que a gente tem no que tange a própria história da arte, o próprio comportamento social, a antropologia de fato, né? Tudo isso é muito bem representado pela moda. Então, eu não posso reclamar de que ali eu tive uma grande escola, né? Fiz faculdade de moda, depois fiz a faculdade de administração, a gente perdeu um pouco do encanto pela moda ali, porque, né, os tempos estavam mudando, os direcionamentos estavam mudando, mas ainda assim tem uma história de muita gratidão com a moda. Consigo apagar isso de mim. E aí, como é que foi essa transição? E o que é hoje o borboletário? Borboletário, eu acho que assim, para a gente falar sobre os porquês, né, tanto da moda quanto do borboletário, eu me lembro muito de uma frase do Mozart, que diz que para fazer arte não é necessário que você saiba a técnica, mas é importante que você tenha vivido um grande amor. Então eu acho que a relação de afeto que eu tenho com o meu trabalho diz muito sobre essas relações de amor que eu já tive durante a minha vida. As primeiras lembranças que eu tenho de borboletas me levam, acho que, para o período que a gente cultiva o amor mais puro e mais fraternal que pode existir, que é a nossa infância, né? Eu fui mimado pela minha avó, fui criado pela minha avó. Eu acho que as nossas avós são, de fato, o primeiro grande amor das nossas vidas. Então, ali eu consegui me encantar muito com a beleza das pequenas coisas, inclusive das borboletas, né? Minha família é de uma cidade do interior de São Paulo. A minha avó tinha uma casa bem grande, com um quintal cheio de árvores frutíferas, tinha jabuticabeira, tinha goiabeira, pessegueiro, abacateiro, tudo que você pode imaginar e, por consequência, muitas borboletas, né? Então eu tenho essa memória afetiva das borboletas em mim e junto com elas a descoberta da paixão pela arte, sabe? A minha avó, ela era pintora e restauradora de arte sacra, então eu sempre acompanhei muito de perto o trabalho dela,
os estudos que ela fazia de coloração, de luz e sombra, esse tipo de coisa. Isso, assim, são minhas primeiras memórias de arte, eu acho que talvez com 7 anos de idade, mais ou menos, 8 anos de idade. Eu me lembro, é engraçado isso, porque tinha um jogo na sala, né, um jogo de móveis, e tinha uma biblioteca com um livro enorme, de capa bem grossa, assim, e era uma coletânea das maiores pinturas de todos os pintores do Renascimento, né? E eu acho que naquele livro ali foi quando eu soube que a minha ligação com a arte era uma coisa mais íntima do que eu imaginava. Porque eu folheava aquele livro, assim, repetidas vezes, sabe? E eu me lembro muito da Anunciação, do Fragélico, que é uma pintura maravilhosa, assim, né? As cores, a luz que entra, as abóbodas, tudo isso já me fica vivo na memória ainda até hoje, né? Então eu acho que ali foi uma grande ligação com a arte, além de ser uma família de músicos, né? Todas as minhas tias. A família artística, né? Do meio Sim, artístico. era uma exigência do meu avô, que todas as filhas aprendessem pelo menos um instrumento musical. Então, as minhas tias todas tocam piano, eu toco piano também, sempre tive uma relação muito íntima com a música também, e me vem essa memória afetiva com a arte desde a infância, né? Depois de um tempo, a gente vai procurar outra coisa para fazer, uma coisa que A gente seja... vai tentar se redescobrir, se inventar. uma achar coisa o que seja mais propósito. rentável, enfim, para aquele momento, né? Tudo é muito cíclico na vida, então eu acho que a anedota da metamorfose, ela é presente na gente o tempo inteiro, né? Nós somos obrigados, quando não forçados, a nos transformar em alguma coisa que a gente queira para o nosso bem, para o bem coletivo. E eu acho que é papel fundamental da arte trazer esse propósito, né? Então, por um período ali, entre a moda e a arte, eu fiquei matutando uma maneira de trazer um trabalho que tivesse um propósito de fato, sabe? As borboletas, elas têm a questão de serem efêmeras, né? Todo mundo associa muito a beleza efêmera, de que elas morrem muito rápido, de que elas não são tão importantes assim, tirando pela beleza. E não é essa a verdade, né? A gente sabe que elas têm papel fundamental na polinização, na produção de frutas para as árvores, até, né, o alimento depende delas. E a gente tem visto um declínio muito grande porque são seres muito sensíveis. Então elas têm sentido demais mudanças climáticas, a volatilidade né, tempestades, tudo isso que está acontecendo. E também o uso de agrotóxicos, né, que a gente tem assim uma mortandade infinita de borboletas acontecendo dia e noite, né? Eu falo dia e noite porque a gente também tem as mariposas que cumprem o mesmo papel que as borboletas, só que durante a noite. E é engraçado quando a gente fala das mariposas, porque o papel delas é tão importante no sentido de que existem árvores que só florescem à noite. E aí não são as abelhas que polinizam e não são as borboletas diurnas que polinizam, são as mariposas. E a gente não dá importância, né? Acho que é só um bicho besta que fica ali batendo na lâmpada. É que toda a até cadeia morrer. é importante, né? A gente não conhece toda ela, mas toda a cadeia Sim, é importante. sim. E aí, depois, eu acho que forçado a transformação, né? Forçado a metamorfose, elas foram aparecendo, né, para mim. Quando eu pensei em fazer tapeçarias, eu queria alguma coisa que tivesse uma identidade visual muito forte, muito própria, né, muito original. E de certa forma eu consegui, porque Brasil afora, quando batem o olho e falam, eu acho que eu vi o seu trabalho em algum lugar, eu falo, não, se você acha que você viu, é porque você Não, viu. realmente tem uma assinatura, Sim, né? sim, uma assinatura forte. Eu acho muito importante que isso exista, porque elas não são perecíveis, né? A gente é. Elas não, né? Essas aqui, né? As outras, coitadas, tadinhas. Existem algumas pesquisas, eu acompanho bastante o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e eles acompanham muito a contagem de indivíduos, né, de borboletas de diferentes espécies. No Brasil, a gente tem 3.800 espécies de borboletas.
Num total, são quase 30 mil espécies, né, no planeta todo. 28 mil e uns quebrados. E os estudos mais recentes já sugerem que até 2030 a gente vai ter uma redução de 40% no número de espécies. Isso é muito, né? É muita coisa. Então você tem países, por exemplo, no Reino Unido e na Ásia, que já tem políticas muito rígidas de conservação de borboletas. Em alguns lugares é crime você matar determinadas espécies, porque são espécies que já se entende que são fundamentais para a conservação do bioma, para a manutenção da biodiversidade e tudo mais. Então, eu acho que, assim, no Brasil a gente está bastante atrasado nesse sentido ainda, né? E com políticas que liberam cada vez mais o uso de defensivo agrícola, além do prejuízo que isso traz pro próprio humano, o que isso causa no bioma é devastador, né? É quase que irrecuperável. Sabe o que eu acho interessante, Mel? É que no episódio anterior a gente estava falando sobre marcas que pensam tudo do início ao fim, a importância que uma marca de luxo tem, né? De pensar no seu cliente, mas muito antes de pensar no cliente, ela pensa em toda a estrutura. Nós começamos esse episódio e falando de negócios e falando do negócio, né, do Glauber, em momento algum ele falou do negócio. Ele não tá falando da tapeçaria aqui, como é feito, que é muito pelo contrário, ele tá falando antes do amor, da paixão, do conhecimento, do que ele busca para entender, para realmente se preocupar e entender o que é uma borboleta antes de reproduzir uma borboleta. Exatamente. Isso é fabuloso, isso é encantador, porque a gente vê verdade, a gente vê a credibilidade, a gente vê a importância que ele dá para aquilo que ele está fazendo. Eu acho que o mais importante... E chama atenção, né? Eu acho que o mais importante é que a ter gente propósito. não discute muito, né? A arte tem um propósito revolucionário. Então, ainda que incompreendido em muitos momentos, mas posteriormente a gente sabe que ela se reescreve, né? A história se reescreve e a arte, por consequência, ganha uma nova interpretação. Então, para mim é muito interessante, por exemplo, quando alguém se depara com uma monarca, que é a espécie da Manu, e aí a gente tem dados de cientistas que acompanham essa espécie desde os anos 80 e que já registram um declínio de 95% na quantidade de indivíduos em ciclo migratório, né? Porque se você não tem um ciclo migratório para reprodução, você tem a extinção daquela espécie. Então, a monarca, por exemplo, não a brasileira, né? A monarca do sul, ela é uma prima da monarca americana, né? Então, a monarca do norte, você observa que ela desce da fronteira do Canadá para o México, que é uma viagem de quase 8.000 quilômetros, e ela faz isso durante 6 gerações. Então, são 6 gerações que vão e 6 gerações que voltam, para depois repetir o processo. Nos anos 80, eles contavam 55 milhões de indivíduos fazendo esse ciclo migratório. Em 2019, fizeram uma nova estimativa, uma nova contagem, e ela não atingiu 5 milhões de indivíduos. Então foram 95%, né, desse volume de borboletas que não conseguem mais completar o ciclo, porque tem escassez de alimento durante a jornada, porque enfrentam tempestades tropicais durante a jornada, e aí não conseguem completar esse ciclo. E as pessoas não têm ideia desses dados. São dados tão sensíveis e tão importantes para a gente entender o que está acontecendo de fato com o planeta. A gente sabe o que está acontecendo porque a gente está vivendo, né? E daqui a pouco vai ser catastrófico, né? A gente fala de emergência climática e não mais de um problema climático, né? Porque enquanto é um problema, a gente ainda tem uma solução para aquilo. Ao que me parece, a coisa está caminhando para o insolucionável, né? Infelizmente, eu acho que o ser humano tem um probleminha de ambição muito grande e isso não mede muitas consequências. O planeta vai cobrar. O planeta vai cobrar. E eu, de verdade, que eu espero, de alguma maneira, ter trazido um pouco de informação a respeito disso através do meu trabalho. Eu acho que é esse o propósito. Então, é essa a ideia, assim, de tu chamar também a atenção para esse debate. Para esse debate. Exatamente. E eu fiquei muito encantada quando eu toquei pelo material. Sim. E ele é pesado, né? Sim, então, elas têm. Pode explicar um pouquinho assim pra gente como é que é feito, que material é feito, onde é que a gente usa? Eu gosto de usar materiais naturais, tenho preferência por materiais naturais,
Por materiais residuais também eu gosto muito. Então, assim, por exemplo, todo barbante que eu uso, eu compro da Euroroma, que é daqui de Santa Catarina. E eles fazem um trabalho muito bacana de reaproveitamento de resíduo da indústria têxtil, né? A gente tem polos de malharia aqui perto que geram um lixo muito grande. E a Euroroma desenvolveu uma tecnologia que eles conseguem reciclar esse resíduo e refiar, né? Fazer um fio novamente a partir daquilo, e aí eles separam os tecidos pelas cores, né? Então você tem um fio que é resultante, a cor é resultante do próprio processo de reciclagem. Com isso eles eliminam corante, eles eliminam água, é uma redução de 70% de volume de água, né? De emissão de resíduo. Então eu acho importante pensar nisso quando se trata de uma coisa que tem ali, né, por propósito, a sustentabilidade. Né? Tem uma outra marca de Maringá, que é inclusive que faz as sedas que eu costumo usar, né? É uma seda reciclada, porque o casulo, né, se você não consegue tirar o fio a partir do ponto certo, ele pode não ser... você não consegue refiar. Né? Se é um casulo que está amassado, por exemplo, ele é jogado no lixo. E aí ele é descartado. Essa indústria de Maringá, se eu não me engano, eles fornecem até matéria-prima para a confecção dos lenços da Hermès. Olha, que legal. Chama Casulo Feliz. Então eles usam 100% de casulos que iriam para o lixo para fazer a seda. É uma seda que ela tem uma aparência, né, que pode ser mais rústica, pode ser mais fina, dependendo do que você procura. Né? Então eu tento trazer esses materiais para conversar com esse aspecto sustentável, sabe? E pode... Começou a briga aqui. Vamos com calma. Vai, Mel, vai. Não, pode. Posso ir agora? Tu deixa? E todas essas técnicas são técnicas de tapeçaria, é isso? Na verdade, é uma técnica só, Manu. Tá. É uma técnica só. Ela se chama Fiber Embalagem. É uma técnica que assim, não existem muitos registros de quando ela foi desenvolvida. Alguns estudos sugerem que é uma técnica pré-incaniana. Então, né, os incas eles já tinham esse aspecto, mas para simplificar bastante, né, e foi até uma conversa que eu tive, porque às vezes as pessoas não entendem, né, como que funciona, e aí me perguntaram, mas o que você faz? E aí eu falei, naquele momento deu uma preguiça de explicar o que era. Eu falei, eu faço umas cordas. Porque é um processo de bobinagem, né? Você tem uma meada de fios e você encapa. Então, basicamente é como se faz uma corda. As cordas são trançadas, enfim. Cordas existem desde a antiguidade, né? E a produção, Glauber, como é que é? Porque deve ser bem manual, é bem personalizada. Sim. Tu tem um espaço, como é que funciona? Quanto tempo demora É. para uma borboleta como essa e uma borboleta como aquela? Tudo é bastante relativo, assim. Eu tenho funcionários, óbvio, né? Que me ajudam com processos, tranças, acabamentos, esse tipo de coisa que eu acabo usando muito. E no mais... vai variando de acordo com a montagem, de acordo com o que a pessoa quer. Então, as séries são muito bem desenhadas, né? Tem séries que são mais trabalhadas em recortes, as estruturas são diferentes. Tem séries que são mais limpas, tem peças que são dupla face. Depende muito, assim. Uma peça que eu demoro pouco tempo para fazer, eu acho que talvez umas 60 horas eu consiga fazer. Bastante. Pouco tempo, 60 horas. Não, uma peça de grande escala, assim, umas 180, 200 e poucas horas. E eu trabalho umas 15 horas por dia, assim. Quando eu tô bastante empolgado no projeto, eu E como é que consigo. funciona? Tu envia para o Brasil todo? Como é que tá? Envio, já Como é? consegui atender 14 países, Mel. Nossa, em pouco tempo, assim. Pouco tempo. E a divulgação? Via rede social? Por onde? Sabe o que me acontece muito? E aí eu acho que tem tudo a ver com o mercado, né? É de acontecer a indicação. A gente estava falando sobre isso. Para mim é o que mais dá resultado. Assim, eu tenho clientes que são viciadas, tem essas também. Eu tenho clientes que já compraram 4, 5 peças. E aí é uma para casa de praia, é uma para casa do campo, é uma para apartamento de não sei aonde, e vão arrumando lugar. Teve uma cliente, acho que foi semana passada, uma cliente de Chicago. Ela comprou já 2 peças e levou com ela para lá. Depois ela comprou mais 2 peças para as casas dela aqui no Brasil.
E aí ela mandou uma mensagem que ela tinha recebido a última peça, né? Que eu achei que fosse a última. Ela falou, eu já tô pensando numa outra coisa aqui. Eu falei, então vamos lá, né? O que você espera mais de mim? Porque você já tem uma de cada, né? Ela falou, você vai pensar em alguma coisa nova. Eu falei, vou. Eu vou encontrar alguma coisa que você ainda não tenha. E tô pensando nisso ainda, né? Ainda pensando, ainda raciocinando, de acordo com o propósito do afeto, para mim eu acho que vai ser um momento de fazer uma série de pedaços, né? Que tem muito a ver com o meu momento emocional agora, né? Então, vai ser uma série um pouco mais abstrata, mais subjetiva, e ainda assim vai ter uma identidade visual muito forte. E os tamanhos variam assim? Olha, é muita pergunta, a gente fica assim. A gente vai ficar 3 horas. Daí eu acho que a gente tinha que ter um roteiro, né, Manu? roteiro? Uma Não, coisa sem assim, roteiro é mais pergunta, gostoso. segunda pergunta. Caderninho. Sem roteiro é Cadê mais o caderninho? gostoso. Fechou, gente. Fechou. Ó. Que ela anda com o computador ligado, o caderno aberto e eu só venho, né? Aí eu então, fico interrompendo a pessoa já está ela. preparada. Ela sempre está com tudo preparado. tudo Ela preparado aqui. Os tamanhos variam muito da necessidade do cliente, né, do espaço que se tem. Então a gente tem, por exemplo, esse tamanho aqui é um tamanho miniatura, né? A partir desse tamanho a gente ainda tem mais um tamanho pequeno, um médio e um grande. O maior que eu já fiz foi inclusive para um hotel aqui que vai ser inaugurado aqui em Balneário Camboriú, um hotel pousado, um hotel boutique. E ela tem acho que 1,80 por 2,5. Tem 1,80 por 2,5 ou 3,5. É uma peça que faz parte da série Melting. É uma série que ela tem por característica o surrealismo. Então eu busquei muito, né, ainda voltando para a concepção do borboletário, eu acho que nada mais é do que a soma das grandes referências que eu já tive na minha vida no que tange a arte, né? Então, passado a admiração pelo renascentismo ali atrás, né, eu mergulhei muito fundo no surrealismo, que foi o período que mais me encantou, né? Desde Bosch, lá em 1500, até Dalí agora, já no contemporâneo, né? E aí a gente volta no link com a moda, porque tem a questão do Dalí ser amigo pessoal e super íntimo da Schiaparelli, que eu acho que traz também essa história do surrealismo para o nosso cotidiano, ou através da roupa, ou através da arte, de alguma forma, né? E aí é uma peça escorrida, né? Eu gosto muito da tela do tempo líquido do Salvador Dalí, né? A persistência da memória, na verdade, né? Eu chamo de tempo líquido porque é aquela tela em que as coisas derretem, os relógios derretem, né? O título é A Persistência da Memória. E eu acho incrível aquilo, né? Assim, tem até um outro tapeceiro que eu gosto muito, que é um tapeceiro do Azerbaijão, chama Feig Ahmed. Ele traz essa estética da desconstrução do surrealismo, da liquidez, da forma, ele traz para o padrão dos tapetes persa. Nossa. E assim, é uma coisa fantástica. Eu não sei onde vende, não sei quanto custa, nunca nem encontrei, mas eu já vi e é um trabalho belíssimo. Quando a Mariana me procurou, porque na verdade essa série ela surgiu da sugestão de uma arquiteta. Ela queria alguma coisa que completasse, era uma estante bem grande, tinha um sofá com um tablado do Jader Almeida, e aí ela queria então que a borboleta escorresse da estante para o sofá. E ali foi para mim, para o meu deleite, eu consegui sintetizar tudo isso. A história com o surrealismo, tanto o surrealismo fantástico, que era o surrealismo, a origem do surrealismo, né, que o Bosch trouxe lá no final de 1400, começo de 1500, até ali era ainda era chamado de surrealismo fantástico, porque não se tinha certeza com relação à forma das coisas. Os registros eram todos feitos manuais, era tudo, não existia fotografia, né? Então não tinha como alguém ir para uma expedição, sei lá, na África e tirar uma foto de uma girafa. Então, quando voltava, você descrevia o que era uma girafa, era um animal pescoçudo, assim, assado, né? E os pintores interpretavam aquilo. Por isso o fantástico, do fantasioso, de trazer o lúdico, o imaginário, né, para aquilo.
E aí depois a gente tem a subjetividade do surrealismo moderno, com relação às questões cotidianas, como tudo isso se encaixa e qual o papel disso na arte também, né? Então, eu acho que nessa série, que voltando para os tamanhos, né, que eu comecei nisso e fui parar Foi. lá em 1400, traz muito dessa questão de você explorar a forma e a desconstrução. Eu acho que construir e desconstruir, tentativa e falha, faz muito parte do cotidiano do artista. E é possível fazer peças personalizadas ou elas sempre têm que estar dentro de uma coleção? Se eu chegar e falar assim, olha, Glauber, eu quero esse tamanho, com essa asa rosa, com aquele pedaço verde. Super possível. Super possível. Porque aí a gente entra num outro campo, né? No campo da exclusividade, no campo da criação direcionada, no campo de uma peça que só vai ser de uma pessoa. A maior parte do meu trabalho tem tiragem única. Assim, a peça que eu fiz mais vezes, e ainda que eu repita, de certa forma, o conceito da obra, o resultado final sempre vai ser diferente da anterior. Porque melhoras são feitas, adequações são feitas, o trabalho ele vai sempre evoluindo, né, Mel? Não tem como a gente ficar parado. E a mão, né? É a mão. Então não sempre tem vai ter um como. ponto Não é mais forte, um ponto mais frouxo. Não é uma de matemática, repente. né? Pois é, isso que eu ia te perguntar, assim, nessa era tecnológica também que a gente está de inovação, tu tá com um produto bem handmade, né? Tu pensou já em alguma coisa para a internet, tecnologia, alguma coisa assim? Em qual sentido você diz? Porque é uma obra de arte, Sim. né? Você fala do mercado de arte moderno, NFTs, esse tipo de coisa. Sim, sim. Já tem alguns compradores que já compraram NFTs, assim. Eu tenho um catálogo na OpenSea, que é a maior plataforma de NFTs agora para arte, né? Mas eu percebo ainda que pro handmade, apesar de eu ter clientes, e esses são clientes internacionais, que já estão pensando como um investimento, né? Eu acho que por ser handmade, me traz muito para um público que gosta do toque. Né? Então é diferente você ter a peça para tocar e você comprar uma foto. Sim. Porque o NFT, ele nada mais é do que isso, né? É uma foto que você dá para a pessoa o direito dela ter aquela foto. É um registro, né? Sim. É um registro, Eu acho que é um ativo, né? Sim. É um ativo. Que Um ativo hoje financeiro. é importante, É um né? ativo financeiro. Falar. Como eu trabalho com muito colecionador de arte, então eu acabo ficando mais no método antigo do ativo de arte, né? Tem gente que sabe que teve uma cliente que ela comprou um par e ela falou, eu quero receber separado porque eu vou colocar no meu testamento uma para cada filho. Eu falei, tudo bem. E é uma coisa que vai durar, né? Vai ficar. Sim. Aí eu não sei por quanto tempo, mas eu imagino que por bastante tempo, porque elas são bem resistentes. Sabe, falando do tamanho, foi muito engraçado que o Glauber disse, eu vou te levar um tamanho pequeno. Eu, na minha ingenuidade, achei que era pequeno, desse tamanho. Ele vai trazer a borboleta. Eu já tinha até, como eu tenho a minha estante lá no escritório, que é, né, super famosa aquela estante, eu coloco várias coisas, eu disse, vou separar esse nichozinho para colocar a minha borboleta ali. Cheguei com uma caixa, né, com uma borboleta desse tamanho dentro. E eu, meu Deus. E agora, o que eu digo? Que eu esperava uma desse tamanho? A hora que ele tira aquela borboleta, a gente não tem a dimensão, a gente não consegue, através da foto, ou agora, né, através do vídeo, mostrar, aqui assim, não tem como descrever. É algo que a gente realmente precisa sentir. E precisa tocar, né? Exatamente. Porque ela é pesada também. Eu acho muito importante o toque. Eu acho muito importante porque você consegue sentir as diferentes texturas. Na maior parte das peças, as peças mais coloridas, eu acabo usando uma variedade muito grande de materiais. Então, ali você tem lã, você tem seda, chenille, viscose, algodão. Tudo isso vai se misturando para a gente compor as cores, né? É muito gostoso essa parte de brincar e dosar as cores, porque funciona mais ou menos como tinta. Né? Se eu coloco um pouquinho de amarelo, vai mudar o degradê. Aguçando a tua criatividade também, Exatamente, né? Exatamente. Eu tento ser o mais fiel possível às cores da espécie da borboleta, né? Quando é uma espécie que existe, e eu gosto muito de fazê-las, porque assim, eu acho que nem que eu fosse o maior artista do mundo, eu não ia conseguir reproduzir
todos os padrões e todas as cores que existem nelas. Mas ainda assim, para mim, é um exercício mental muito... Acho que tem até uma meditação por trás, assim. Que para mim, a criação ela é introspectiva. Ela precisa me levar para dentro de mim, né? E fazendo esse paralelo com a afetividade, eu consigo olhar no trabalho ali, apesar de todo mundo gostar de tudo e achar tudo muito lindo, e eu acho isso maravilhoso, com muita humildade, eu sei as borboletas que eu estava em momentos melhores da minha vida, eu sei as borboletas em que eu estava mais frágil emocionalmente, eu sei as que eu estava mais pleno. Então, tudo isso vem carregando ali um pouco da minha história, né? Porque é o tempo que eu desprendo nelas, é um tempo que eu não recupero mais. É um tempo que se foi. E aí ele fica eternizado através delas, né? Mas as borboletas, elas são sensoriais, né? Quando a gente pega, quando a gente sente. Então, por mais que esse momento eu sei que eu estava mais feliz, esse menos feliz, ou estava mais agitado, ou mais tranquilo, a pessoa que está vivendo sensorialmente a borboleta, ela sente isso e ela busca, ai, não, eu gostei dessa, eu gostei daquela. E é engraçado você ter aquela. tocado nesse assunto, Manu, porque assim, eu tenho diferentes relatos de muitos clientes de emocionais, né? De estados emocionais. Então, assim, eu tenho aquela cliente que está passando por uma fase muito importante da vida, ou que de repente está se recolocando profissionalmente de outra maneira, se encontrou em algum hobby, e aí está passando por essa metamorfose íntima e falar, eu quero uma borboleta para representar esse período da minha vida. Outras têm uma ligação espiritual muito além, né? A gente sabe que, pelo menos, né, o que a história conta a respeito da mitologia das borboletas e essa ligação com o etéreo, com toda a parte da espiritualidade humana e tudo isso, traz essa conexão com os afetos perdidos, com entes que se foram, entes queridos que partiram. Então, eu tenho muito disso também. E eu acho lindo que as pessoas interpretem dessa maneira, porque vai trazer uma boa recordação, vai trazer um momento de alegria num dia que de repente a pessoa está triste e sabe que aquilo está ali para alegrar ela, está com um propósito, tem um significado. Eu acho mais importante que a pessoa compre porque tem um significado para ela do que só por achar bonito, sabe? Porque tem a história da beleza está nos olhos de quem vê, né? E faz muito sentido isso, porque óbvio que eu já tive clientes que compraram porque gostam, porque acham bonito, mas não é o que me satisfaz como profissional, como artista, não é o que me toca. Mas eu te garanto que quem comprou por achar que é bonito, achou um significado. Descobriu o significado a hora que colocou Olha, na parede. eu acho que sim, Que Manu. colocou em cima da mesa. E é impressionante, porque às vezes a gente descobre o significado pós. Quando a minha chegou, foi impactante, foi lindo, foi maravilhoso. Mas ela se tornou uma seguidora. Então, todo momento que eu vou gravar, tudo que eu vou fazer, eu sempre busco colocá-la estrategicamente para ela estar sempre ali atrás. Em reuniões, quando eu faço na minha sala, que eu faço online, eu carrego ela para dentro da minha sala. Então, ela tá ali, mesmo que apareça só um pedacinho no vídeo, mas ela tá ali. Então, tu vai criando uma história junto. É muito legal, é muito legal. Cria um vínculo. Porque volta ali no que a gente falou ali atrás, de que o ser humano ele está sempre buscando a transformação própria, né? Eu acho que a gente fala do problema global, do clima e tudo mais, mas num sentido muito coletivo. Cada um passa pela sua própria metamorfose, né? Para mim isso aconteceu muito durante a pandemia, porque foi um momento que eu já tinha me desvinculado das minhas responsabilidades profissionais anteriores, vim da vida corporativa, que foi quando a gente se conheceu. Para mim foi um grande aprendizado, mas muito desgastante também, porque toda empresa grande desgasta o funcionário demais. E a gente entende que é um período, que é uma fase, que aquilo vai mudar, né, de alguma maneira. E eu acho que quando a pandemia começou, todo mundo quase que imediatamente começou a olhar para dentro de si. Para mim foi naquele momento ali que tudo começou a acontecer e que a minha vida foi começando a ter sentido por conta das transformações que ela estava exigindo de mim. E não que eu exigisse dela. Não ter as pessoas, as marcas não terem tido uma grande transformação nesse período, né?
umas maiores, outras menores, Sim. mas a gente viu muita ressignificação, muita reinvenção de mercado, muita aceleração também, né, do que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que isso, assim, um mergulho muito para dentro, né, tu voltar pro Mas básico, ao né? mesmo Pro tempo é muito básico, pro engraçado. bem-estar. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado, porque a gente vê essa aceleração e essa digitalização, essa internet vindo à tona, e os NFTs, e metaverso, e inteligência Nossa, artificial. muita Sim. coisa. A gente viu muito. tudo isso. E ao mesmo tempo a gente viu a valorização Do handmade. do A gente handmade, viu a isso. valorização do feito à mão, do tempo, a valorização do tempo, Do bem-estar, do bem-estar, do tá com os cuidado. Eu acho que nossos. inconscientemente, talvez a pandemia tenha levado a gente de volta para um resgate primitivo, Sim, pro básico, né? né? Para um resgate primitivo, no sentido de que hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito industrializado, Acelerado. tudo é muito pensado para ser descartável, né? E aí ser descartável não inclui vínculos afetivos. Naquele momento, o resgate era do afeto. Então, acho que por isso que as pessoas voltaram os olhos para o artesanal, para o produzido em pequena escala, para o legume orgânico, sabe? A gente percebeu esse movimento muito grande, né? Agora a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, porque a vida continua passando por uma eterna metamorfose. Eu espero que boas surpresas aconteçam, né? Que algumas medidas importantes sejam tomadas no sentido da conservação, porque a única casa que a gente tem é essa. Né? De que adianta ela estar bonita dentro se a gente não consegue pensar fora também? Acho que quando a gente tem um público, como é o que a gente trabalha, né, Manu? A gente tem um público que está um pouco mais antenado nessas questões, nesse cuidado, né, de como contribuir para que as coisas tomem um rumo melhor em algum momento. E aí isso facilita muito para o meu trabalho. Facilita demais, porque aí você tem uma coisa... Quando eu comecei o borboletário, Mel, eu tinha muito receio. Porque ou a borboleta ela vai para uma coisa que é muito infantil, ou ela vai para uma coisa que tem uma cara muito popular. Porque é um inseto popular, né? E aí eu fiquei com esse receio da aceitação, né? De como iriam aceitar borboletas. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não ia fazer uma coisa sem propósito, eu sabia que eu não ia fazer uma coisa mal feita, uma coisa que fosse frágil, que fosse fraca, que não tivesse um bom acabamento. Então, eu acho que assim, se tem beleza e tem qualidade, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. E depois as coisas vão acontecendo. Agora eu já tenho peças que são dupla face, já tenho peças... demorei quase 2 anos para conseguir ter esse efeito tridimensional. Inclusive a primeira foi a da Manu, que surgiu Desculpa. né, com esse efeito tridimensional. Então as coisas elas vão evoluindo e eu acho que faz parte do processo de criação também. Isso é incrível, né? Não, e é apaixonante, né? A gente vê realmente o propósito, vê esse DNA, vê essa história, porque a gente não compra um produto, a gente compra tudo que envolve um produto, Sim. né? Então não é uma borboleta, é muito mais do que uma borboleta. Eu costumo dizer assim, qual é a sensação de ter uma coisa que só você tem? Ou que pouquíssimas pessoas no mundo têm, 5 pessoas no mundo têm. A gente sabe que existem 100 mulheres no mundo que consomem alta costura. Eu não tenho 100 peças vendidas para ninguém. Assim, a peça que 5 pessoas têm. Então é um trabalho que é bastante reduzido e eu prefiro que seja assim. Eu prefiro manter assim. Já recebi propostas de grandes marcas para tentar uma coisa em produção industrial, em escala, marcas que eu até gosto, sabe? Mas que foge completamente do que eu penso ser uma peça exclusiva de fato. E aí não dá. Para mim não dá. Emocionante. Acho Ai, que a gente tá encantado com a história, né? É. Olha, eu acho que foi a primeira entrevista que a gente falou menos. Mas já acabou? que a gente ficou quieta. Mas já olha, acabou?
Não, a gente pode ficar aqui horas e horas e horas, mas não dá, né? Não dá porque a gente tem que fazer borboleta, né? Nossa, É tem. porque assim, eu e a Mel, a gente tá cada um molhando uma e a gente vai pegar e sair correndo, entendeu? É a técnica do negócio. Uma vai ter que ficar aqui na loja. Ai, aí, ó. Tá vendo? Uma já tá na Melier aqui, quem quiser, venha ver, vai estar aqui estampada em alguma dessas paredes. Exposta Paredes em não alguma faltam. Ai, paredes não faltam. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado de borboleta. Mas, Glauber, muito obrigada. Imagina. Uma honra e saber dessa história toda, todo esse conhecimento. Mas antes de a gente encerrar, a gente quer saber, o que é luxo pra você? Luxo pra mim é você ter alguma coisa que signifique algo muito grande. Te represente um amor muito grande. Que te traga memórias muito boas. Que te ensine, de certa maneira, a enxergar o mundo com carinho. Eu acho que isso é luxo. Vamos se emocionar de novo, será? A gente tá chorando em todo episódio. Muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Tu sabe que eu sou tua fã. Obrigado, Continuo sendo Manu. tua fã. Eu tô encantada, né? Toda hora que ele me aparece com uma borboleta, gente. Obrigado, Ah, Manu. de enlouquecer. Obrigada, Glauber. Obrigado, E, Mel. assim, Prazer imenso. prazer imenso te ter aqui e saber o por trás do produto, né? Esse que é, porque assim, tu olha um produto, não, tem uma história por trás do produto, tem uma história, tem um propósito atrás. Então, isso pra mim que é o mais bacana. Então, parabéns. Obrigado, E Mel. vida longa. Obrigado, Manu. Prazer estar com vocês. Vamos repetir em breve. Na Vamos. terceira temporada tem série nova. Com certeza. Terceira temporada vai ter, assim, umas 10 borboletas em volta da Borboletagem. gente. Eu já não tô um jardim, gente? Então pronto, a Mel já veio aí, ó, de brincos, de borboleta. A gente veio temática. Vocês Em arrasaram. homenagem. Vocês Temática. arrasaram. Que a gente é dessas, a gente veio temática. Obrigado, queridas. A gente que agradece. Bom, pessoal, encerramos aí, né, mais um capítulo dessa história que a gente está construindo aí nessa segunda temporada. Nos aguardem pro próximo, pro último episódio, que, ó, está incrível, maravilhoso. Então, lógico, lá vai eu com o meu próprio meme que eu criei, já tô dizendo que é um meme. Assistam, reassistam, assistam novamente, vejam de novo e assim vão E indo. compartilhem. E compartilhar aí, ó, o Glauber já tá me ajudando, viu? Bom, gente, até a próxima. Até. Beijo. Beijo.